A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? O que eu tenho para falar aqui nessa reflexão é muito sério, tá? Então eu preciso que você preste bastante atenção, porque pode ser um divisor de água para a sua vida, das mudanças necessárias para a sua vida. Como sempre, vou contar aqui algo. Quando eu era criança mesmo, com cerca de 5 anos de idade, aconteceu um fato comigo que me marcou. Eu brincando com um amigo, eu resolvi subtrair um brinquedo de um amigo sem que ele percebesse, E quando ele deu falta do brinquedo, é óbvio, quem estava brincando comigo foi o Júlio. Então ele foi lá na nossa casa, bateu na porta, contou o que aconteceu e minha mãe me deu uma surra, cara, que só faltou me matar para me devolver o brinquedo daquele moleque. Parece que não, mas aquilo ali gerou um efeito dentro do meu subconsciente, onde eu cresci com a certeza e a convicção, e aquele fato ali ajudou, de que é muito errado subtrair o que é dos outros. E isso virou valor dentro de mim, até porque, juntamente com isso, o meu avô ficava muito em cima de mim, falando as palavras. A palavra de um homem tem que ser um tiro. A palavra de um homem não pode fazer curva. Essas coisas foram gerando valores dentro de mim. Em contrapartida, eu fui criado também com um padrasto que ele tinha problemas com álcool. Ele quando começava, eu me lembro até os dias que ele começava a beber, ele começava a beber na quarta-feira, que era o dia que ele começava a rezar para uns santos. Tinha uns santos, um quarto em casa que era cheio de santos. Então ele começava a rezar ali, quando ele terminava de rezar ali, ele começava a beber. Em casa mesmo já era um bar, que eles vendiam bebida, Então ele começava a beber ali, bebia, às vezes virava dias bebendo. E aquele homem, bêbado, ele entrava, diz ele que entravam uns espíritos nele. Então ele me pegava ali com idade de entre 6 e 7 anos e me forçava a beber com ele. Pode parecer algo do outro mundo hoje, mas na década de 90 muita coisa era permitido, muita coisa não se levava em conta como se leva hoje. Final de 80 para 90. Então eu bebia com ele, cerca de 7, 8 anos, ele colocava bebida no meu copo, geralmente era cerveja, e me forçava a beber com ele. Então, isso também gerou algo dentro de mim, Então, eu venho dessa cultura, eu biologicamente filho de um pai alcoólatra, minha avó era alcoólatra, e criado desde pequeno ali com um padrasto que me dava bebida. Então, não é muito difícil para mim, quando estava longe do Senhor Jesus, há uns anos atrás, começar a beber na sexta-feira e parar no domingo à noite. Por quê? Já vinha uma cultura dentro do meu subconsciente. Em contrapartida, eu não conseguia mentir, eu não conseguia enrolar as pessoas, porque eu tinha valores, pesos e contrapesos dentro de mim. E é aqui que é a maior fonte de conhecimento. Quando aquele filósofo diz, esqueci o nome dele agora, que ele diz assim, conhece-te a ti mesmo, é quando você começa a conhecer você por dentro e descobrir o que faz você fazer o que faz. Quando você descobrir por que você gosta do que gosta. Geralmente essas coisas é colocada dentro de nós na infância, tá? Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu amo muito, que é quiabo. Mas tem gente que não gosta. Eu morro de paixão. Por quê? Eu cresci lá dentro de casa, as pessoas amavam esse legume. Então eu cresci com aquilo entrou dentro de mim e ficou, e eu gosto até hoje. Então quando você começa a conhecer-se, descobrir por que tem valores dentro de você,
Porque tem esses pesos e contrapesos dentro de você, fica muito mais fácil de tratar, tá? É por isso que você tem que conhecer-se, e quando você se conhece, você começa a se limar. Se limar. Por exemplo, ver o que realmente era prejudicial e tentar tirar da sua vida, e ver as coisas que eram boas e manter nas suas vidas. É por isso que às vezes você não compreende por que você é do jeito que é. De onde vem o ciúme doentio? De onde vem o ódio, a ira? De onde vem a ambição? De onde vem a inveja? Às vezes não é uma regra, tá? Mas às vezes tem muito acesso às coisas que eram do passado. Geralmente, se você foi criado em um lar que tinha certos tipos de valores, por exemplo, para mim, sempre foi fácil conseguir uma casa para morar. Olha para aí, eu com 17 anos e meio, eu tinha a minha casa para morar. Quando eu casei com a minha esposa, já fomos morar dentro de 2 cômodos, de laje, tudo. Que eu consegui. Qual moleque que você conhece hoje, com 17 anos, que consegue uma casa? Eu consegui. Por quê? Apesar de eu criar dentro desse lar meio confuso, meus padrastos, eles tinham 4 casas. Os 2 analfabetos, mas eles tinham a casa que morava e mais 3 casas de aluguel. Então, para mim, isso foi muito fácil. Então, você identificando as coisas que vai trabalhar a tua mente, o teu cérebro. Então você vai ver que nós somos um povo complicado, por quê? Porque dentro de nós tem cultura indígena, cultura escrava dos escravos africanos e cultura portuguesa, e os portugueses que vieram eram bem ambiciosos, né? Pessoas que... Então todo esse balaio de gato dentro de nós, dentro da nossa cultura como povo, quando você começa a identificar essas coisas, com a ajuda do Espírito Santo e da palavra de Deus, você começa a trabalhar, a melhorar-se, a tirar aquilo que não é valor de dentro de você e colocar valores que às vezes você não tem, tá? É por isso que o Senhor Jesus, às vezes é preciso até Deus intervir nisso aí, porque tem culturas que estão tão arraigadas dentro de nós e ultrapassadas que só Deus para tirar. Fica comigo que eu vou te provar. Quando o Senhor Jesus diz, é preciso você nascer de novo. Isso vai, em João 3 ele vai dizer, mas é preciso você nascer da água e do Espírito. Por que água? E por que Espírito? Ou muitos vão dizer que é para se batizar nas águas, outros vão dizer, mas a água simplesmente é para lavar. É para lavar a gente, tirar a sujeira. E você vai ver o Senhor falando para os discípulos depois, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, a água que vai lavar é a palavra que a gente lê, que aprende e que começa a confrontar, às vezes, valores errados que tem dentro de nós. Aí a gente vai se alinhando e tirando coisas erradas dentro de nós. E do Espírito, que é um novo ser, você nascer de novo. Pode um homem velho voltar para dentro do... Pode nascer de novo, nascer o quê? Culturalmente, mentalmente, colocar valores novos e tirar valores antigos. E não é fácil. Às vezes é preciso a intervenção divina. Como Deus interviu na vida de Paulo, Paulo tinha culturalmente ódio, aversão a qualquer coisa que não fosse valores farisaicos, né? Ele era um fariseu e ele matava por causa da sua fé. Tá? Por que ele matava por causa da fé dele? Ele era um homem cruel? Ele era um homem mau? Ele era um filho do diabo? Não. Apenas eram valores que tinham sido colocados dentro dele desde criança. Ele vai dizer, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei, então colocou muito a lei dentro dele e aquilo se arraigou a ponto dele defender as suas crenças com unhas e dentes. Quando você vê, às vezes, um irmão de outra religião defendendo a sua fé com unhas e dentes, às vezes não é que ele é uma pessoa má, é coisas, valores colocados dentro dele culturalmente.
Você vai ver também isso no apóstolo Paulo, tá? No apóstolo Pedro. Deus vai aparecer para Pedro e vai dizer: Pedro, mata e come, mostra todo tipo de bicho. Ele vai dizer: Senhor, nunca fiz isso. Eu nunca, desde a minha infância, eu nunca fiz. Por quê? Foram colocados valores dentro de Pedro que nem a palavra deu jeito. Foi preciso uma visão e Deus chegar para Pedro e dizer: Pedro, agora é outro mundo, agora é outra regra, agora é uma nova aliança, aliança velha que vocês não podiam comer animal, aquilo ali passou, ficou atrás, agora é a regra de Jesus, no Cristo. Quando você começa a identificar dentro de você coisas que não tem mais a ver, foi culturalmente colocado dentro de você, valores ou coisas que foram colocadas dentro de você, que você é como uma fita virgem. Quem jovem não sabe o que é fita, né? A gente usava para gravar coisas nela, gravar música, por exemplo, gravar palestras. Então a gente vem virgem lá do outro lado, aí desde a infância vão gravando coisas em nós, valores em nós, a nossa linguagem, o nosso jeito de falar, o que a gente gosta de vestir, tudo isso tem a ver com a nossa infância, com o meio que a gente foi criado, os valores, os contrapesos, as coisas que tem dentro de nós. Quando a gente passa a se conhecer, por que o cargas d'água eu sou tão violento? Porque na minha infância, dentro de casa, era muita violência. Por que cargas d'água eu sou muito preguiçoso? Às vezes, não estou dizendo aqui que é regra, tá? Porque dentro de um lar você vê às vezes 10 filhos, um com um jeito, outro do outro, aí vai envolver temperamento, com data de nascimento, mês e muito, a lua que nasceu, tudo isso é um baralho, é uma vitamina que vai influenciar culturalmente os amigos que lhe cercaram. Por exemplo, foi tudo da mesma família, mas um tinha amigo crente, outro tinha amigo marginal na escola. Tudo isso vai acrescentar valores e desvalores dentro de você. Quando você passa a se conhecer a si mesmo e ter o Espírito Santo, que tira as escamas, lembra do Espírito Santo? Tirando as escamas dos olhos do apóstolo Paulo quando ele é curado, tira as escamas dos nossos olhos e a gente passa a identificar. Por isso que eu gostava de beber, né? Por isso que eu bebia pra caramba, porque eu fui criado, aquilo ali foi colocado em mim como valor. Se ao invés de beber cachaça, meu padrasto ficasse rezando, dando esmola, hoje eu era outra pessoa, eu gostaria de dar esmola. Então tudo isso influencia. Então o desafio aproveita que o ano está começando, faz uma autoanálise. É bom psicologia, tá? Ir num psicólogo, mas é bom a gente fazer uma autoanálise. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Por que eles não sabem o que fazem? Se eles são adultos, eles estão replicando valores que foram colocados dentro deles. Eles estão simplesmente replicando. Qual era o valor que os soldados romanos tinham? Mata qualquer subversor ao que é contra o Império de Roma. Então eles estão só replicando. Então tem muita gente que não é mal, ela está só replicando o que aprendeu, valores que foram colocados dentro delas. E esse é o desafio, nós nos conhecermos e ver, olha, por isso que eu gosto disso, né? Mas isso aqui não é legal fazer. A palavra de Deus diz que isso não é certo. Então eu tenho que lutar contra isso. Porque quando você passa a conhecer a raiz do problema, é fácil de tratar. Por que muitas pessoas às vezes se tratam na igreja e depois voltam às velhas práticas? Por quê? É como se fosse um limpar de mato. Cortou o mato por cima, mas a raiz ficou embaixo. Passar o tempo, bateu água, começa a crescer tudo de novo. Agora, quando a gente arranca o mal pela raiz, agora sim, meu amigo, agora está realmente
curado, transformado. Então muita gente não está transformada dentro da igreja porque só cortou o mato por cima, está bonito por cima, mas dentro as raízes ainda está. Quando a gente passa a conhecer a nós mesmos, é como se a gente estivesse vendo a raiz dos nossos problemas e aí a gente arranca aquele mal pela raiz. Aí sim, você começa a semear semeaduras novas e crescer plantas novas. E aí você verdadeiramente tem um novo nascimento em Cristo Jesus. Agora, verdadeiramente mudou a mentalidade, mas para isso, você precisa se conhecer. Se não se conhecer, realmente é difícil de mudar. Você vai transformar num religioso, num replicador de rito, mas novo nascimento é só quando tem esses conhecimentos, tá? Eu sou o pastor Júlio, gostaria que você deixasse um comentário, se inscreve se não for inscrito, Deus te abençoe, valeu.